Vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre como juntar dinheiro, né? Muitas pessoas me perguntam isso e é uma das perguntas que mais surgem na caixinha de perguntas, né? Tanto lá aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Larissa, meus alunos, né, da mentoria, como que eu junto dinheiro? Muitas vezes as pessoas justificam isso devido ao valor que você recebe por mês, né? Colocam a culpa no salário, né? Meu salário não dá. A gente tem que entender que isso é muito mais psicológico, né? Muito mais da cabeça da gente, de mudar mentalidade do que qualquer outra coisa. Se você não muda a mentalidade, realmente vai ficar difícil. Então, vamos começar aqui com alguns passos que sempre dão certo para mim, eu tenho certeza que vão funcionar para você aí na sua caminhada para juntar dinheiro. A primeira coisa que eu sempre coloco assim de cara para as pessoas que me perguntam: Larissa, como que eu junto dinheiro? O que você tem que fazer? A primeira coisa é ter um objetivo muito bem definido e muito específico. Ô Jackson, meu brother, a gente tem que ter um específico ali, alguma coisa bem específica, porque senão fica difícil. É igual quando a pessoa fala que vai emagrecer. Eu quero emagrecer, mas eu quero emagrecer quantos quilos, né? A pessoa não define, e aí fica muito mais difícil conquistar aquele objetivo. Então é muito difícil. Você precisa definir. Então, olha, você quer juntar dinheiro. Beleza, quanto que você quer juntar? Isso é uma coisa muito importante que você precisa definir. E até quando, né? Qual é o prazo? Então são duas coisas muito importantes, porque às vezes a pessoa fala: eu quero juntar uma grana ali, mas ela não sabe nem quanto que ela quer juntar. Então fica mais difícil, a gente precisa definir aquilo, né? Ter um corpo, uma estrutura para a gente ter uma motivação. Então é muito importante você saber aí as duas coisas principais aí no momento que você começa com essa ideia de juntar dinheiro, que é ter um objetivo específico e mensurável, e saber quanto é aquilo que eu quero juntar, né? É muito importante você saber isso. Então a segunda coisa, o que a gente tem que fazer? Qual é o nosso pensamento quando o quesito é juntar dinheiro? Tem que fazer sentido para você. Que às vezes uma aluna minha fala assim para mim: Larissa, mas eu quero juntar 100 mil reais. Daqui um mês eu quero ter 100 mil reais, daqui 6 meses eu quero ter 100 mil reais. Mas faz sentido para você? Realmente é isso que você quer? Qual é a finalidade disso, né? É muito importante que você tenha isso na sua mente, saiba para que é aquele dinheiro. Então vamos seguindo. Então tem que fazer sentido para você, porque não adianta nada você querer juntar dinheiro e pensar assim: nossa, mas faz sentido para mim? Para que eu preciso desse dinheiro? É necessário? Esse tempo que eu vou ficar juntando vai ser interessante para mim? Então é muito importante que você tenha ali definido se faz sentido para você. Eu tenho alunos que falam: mas eu quero trocar de carro. Mas aí você quer trocar de carro, faz sentido para você? Aí a pessoa pensa um pouquinho, né? Não, mas será que faz sentido mesmo? Eu acabei de trocar meu carro, tem um ano que eu tô com esse carro. E ela começa a repensar. Então é muito interessante você identificar se faz sentido para você. Então é um conjunto de objetivos que devem ser muito bem definidos antes de você pensar em juntar dinheiro. Porque se você não tiver motivo, se você não tiver uma meta muito bem estabelecida, aquilo para te motivar, é muito difícil. Igual eu sempre falo, que a gente tem que pensar nessa questão de juntar dinheiro como beber água. Você tem que se hidratar todos os dias, todos os momentos da sua vida você tem que estar se hidratando, porque senão de que vai adiantar, né? Você precisa sempre estar se motivando, sempre estar pensando naquele seu objetivo. Porque se você fala simplesmente: quero juntar dinheiro, mas para que você quer juntar dinheiro, né? Não tem sentido, então vai ficar mais difícil você percorrer aquele caminho. Então vamos primeiro aqui para os primeiros passos que a gente comentou, que é ter um objetivo muito bem definido, né? Você tem que ter isso muito mensurável. Então, quero juntar dinheiro? Quanto que eu quero juntar? É 100 reais, 200 reais, 1.000 reais? Qual que é a sua perspectiva? Qual que é a sua expectativa? Então, definir aí o meu objetivo. Faz sentido para você? É relevante? Ótimo, já percorremos um segundo passo aí que é extremamente importante para a gente definir aí o que a gente quer, quais são os caminhos que a gente vai percorrer, se aquilo é interessante para mim, que é igual eu falei, precisa ter muita
assertividade naquilo que você quer, senão a probabilidade de não dar certo é muito, muito grande nesse momento. Sim, como juntar dinheiro com uma renda baixa? Gente, tudo que eu tô falando aqui para vocês vale para qualquer valor de salário. Você precisa ser realista. A maior charada aí desse quesito de juntar dinheiro é saber exatamente se aquilo está na sua realidade. Porque não adianta nada você falar assim, eu quero juntar R$1.000. Beleza, mas até quando você quer juntar? Eu quero daqui a 6 meses ter R$1.000. Mas isso vai ser interessante para você? Você vai conseguir juntar esse dinheiro? Você consegue ali por mês guardar aquela quantia que vai interar esse montante de R$1.000? Então senão você vai se frustrar. Então você tem que adequar isso com a sua realidade. Então vamos supor que você consegue guardar R$20 por mês. Isso que está na sua realidade. Então vamos colocar aqui R$20 por 6 meses é o que eu consigo juntar. Então é isso que vai ser. Então não coloca 60, 100 reais se a sua realidade é conseguir juntar 20. Então é muito importante que você tenha isso muito bem desenhado para não se frustrar. Porque frustrar te deixa aí desmotivado e falta de motivação é o que vai te deixar de galgar aquele objetivo, de ter aquele dinheiro, de conseguir juntar dinheiro. Porque juntar dinheiro, gente, é uma questão de mindset, é pensamento, é mudança de hábitos. Se você continuar com a sua mente gastadora, sem ter uma motivação que vai te conduzir ali para aquele fim, muito provavelmente você não vai conseguir juntar dinheiro. Então tem que ter sempre aquilo no seu subconsciente, tem aquilo esquematizado. Por isso é tão importante você ter um orçamento. Então sempre que você pensar em juntar dinheiro, tenha sempre esse mindset. Tenho que ter uma meta específica, ou seja, eu preciso ter um valor bem acertado. Você precisa ter isso como relevante, ou seja, precisa fazer sentido para você. É igual eu falar aqui para vocês, eu quero ter R$1 milhão daqui 6 meses. Vai fazer sentido para mim? Bom, no momento que da minha vida não vai, porque provavelmente eu vou me frustrar, porque eu não vou conseguir juntar esse dinheiro. Então tem que ter um mindset muito bem acertado, gente, é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Eu vejo muita gente falando assim pra mim, mas eu não consigo montar minha reserva de emergência porque eu ganho pouco, meu salário não dá, eu ganho um salário mínimo. Mas, em contrapartida, tem pessoas que ganham salário mínimo e constituem a reserva de emergência muito mais rápido do que alguém que ganha 2, 3 vezes mais. Então, isso é muito importante. Então, gente, quando você pensa em juntar dinheiro, sempre tem que ter a realidade ali bem próxima. Gente, quero ver muitos likezinhos aqui. Inclusive, já manda essa live para aquela amiga sua que nunca junta dinheiro, que está sempre pedindo dinheiro emprestado, porque, olha... Isso é muito importante, hein? Tem muita gente aí que ganha bem ou que ganha, assim, relativamente pouco na sua cabeça, né? Porque isso é muito mindset. Quando eu ganhava R$380, eu tinha uma planilha de controle, então eu conseguia ali juntar meu dinheirinho. Então isso é muito mais consciência do que qualquer outra coisa. Então, vamos percorrer os passos aí. Então, primeiro você tem que ter uma definição, né? Do seu objetivo, ele tem que ser específico e mensurável, você tem que conseguir mensurar tudo isso, ele tem que fazer sentido para você. E outra coisa que você tem que pensar é quanto e como, né? Como que você vai fazer isso? Qual estratégia você vai adotar? Muita gente quer juntar dinheiro e não sabe até quando quer ter aquela grana ali na conta, né? Então você precisa ter isso muito, muito bem definido. Olha, vou ter daqui 6 meses R$1.000 na minha conta porque eu quero viajar. Então essa é a minha meta. Olha como muda. Eu sempre pergunto para as minhas alunas, olha, mas até quando você quer ter esse dinheiro? Aí a pessoa às vezes não sabe responder. E aí é isso que tem que te motivar, é saber exatamente o que você quer. Então defina o valor. Olha, eu quero R$1.000 daqui 6 meses. Então é muito importante que você saiba qual a data. Olha, 31/12/2022, eu quero estar com R$5.000 na minha conta.
quanto que eu tenho que juntar por mês? Então você vai dividir esse valor pelos meses que você tem aí que percorrer. Tem que estar na sua realidade, é muito importante você ter a data específica, o porquê que você está fazendo isso. É uma viagem, você quer trocar de carro, você quer trocar de celular, é tudo muito bem acertado. Exatamente, Pri, falta de planejamento, isso é muito importante. Daqui a pouco a gente volta de novo nas perguntas, vamos percorrer aqui os passos. Então, depois que eu decidi por qual prazo e estabeleci aquilo, né, que eu vou juntar por mês, o que eu tenho que fazer? É muito importante que você tenha um orçamento, um planejamento. Por quê? Isso vai te dar informações para você saber se aquilo é possível. O que é um orçamento? É você ter aquela foto de tudo que você tem a receber e a pagar. Então, por exemplo, inclusive vai sair um vídeo na terça-feira no canal falando sobre isso. Por exemplo, se você, em julho você já tem seu orçamento, porque você sabe quanto vai entrar na sua conta e quanto que você já tem que pagar. Olha, eu já tenho uma estimativa de quanto eu vou pagar para água, para energia, eu tenho financiamento, eu tenho a minha fatura que já tem parcelas. Então eu já sei o que vai sobrar ali mais ou menos no meu mês, eu tenho um orçamento. Então quando você tem um orçamento, você define, então olha, eu posso pegar e colocar R$100 naquela aplicação. Por exemplo, no Tesouro Selic, eu quero comprar um carro e eu vou abrir ali uma continha ali na minha corretora e vou guardar R$100 todo mês, porque isso está no meu orçamento, vai sobrar uma grana e eu vou conseguir direcionar ela, vou conseguir juntar esse dinheiro. Então é muito importante que você faça essa avaliação do seu planejamento, do seu orçamento. Eu sempre bato muito nessa tecla com os meus alunos. É muito importante que você faça análise do seu orçamento, tenha um orçamento, saiba quanto entra de dinheiro e quanto sai de dinheiro no seu mês. Porque se você não tem essa informação dos seus comedores de renda e dos seus entregadores de renda, fica muito difícil você definir quanto você vai poder poupar por mês. Isso tem que ser já quando você recebe o seu dinheiro. Por exemplo, você recebeu o seu salário, você já tem um planejamento, olha, quero daqui a um ano ter R$1.000 porque eu quero viajar para tal lugar. Então eu vou guardar, sei lá, R$50 por mês. Estou guardando R$50 por mês. Recebi meu salário, já pego esse dinheiro e coloco na minha aplicação de renda fixa, que vai ter aquele fim. Porque além de você estar guardando esse dinheiro e você não vai mexer nele, ele vai estar rendendo um pouquinho a cada dia. Então, assim, a probabilidade de você pegar ele de volta é muito pequena. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos da mentoria, não deixe o seu dinheiro morrer na conta corrente, porque a facilidade que você tem de mexer naquele dinheiro é muito grande. Então, não deixe seu dinheiro na conta corrente, porque quando a gente deixa na conta corrente ou na carteira, a facilidade que a gente tem de gastar esse dinheiro é muito grande. Então, tendo um orçamento, sabendo quanto eu posso ali juntar por mês, já colocando aquele dinheiro assim que eu recebo, coloco ele lá na sua aplicação. Isso é muito importante. Então, dê nomes para sua aplicação. Então, geralmente a gente entra lá na conta da corretora e elas têm uns nomes estranhos, né? Então, você vai lá e fala assim, gente, mas coloca o nome. Esse aqui é a viagem para Maragogi. Então, essa aplicação aqui que eu fiz no CDB é viagem para Maragogi. Então, todo mês você vai pegar aquele valor, colocar na sua aplicação lá para viagem para Maragogi. Já voltando àquela primeira dica que eu falei para vocês, o primeiro passo, que é ter um objetivo bem específico, é um objetivo que você vislumbra, então você vai se motivar para encontrar aquilo. O primeiro salário vai para o dízimo, o outro para o meu sonho da minha casa própria. Tenho um bebê de 2 anos, estou focada há 3 anos nesse sonho. Que legal, Nara, é isso mesmo, a gente tem que se motivar, ainda mais que você tem um bebê, né? É interessante que você já tem esse planejamento, você se motiva, né? Porque você pensa, olha, eu quero ter essa casa porque eu tenho uma criança, eu tenho um filho, eu tenho minha família, eu quero ter mais conforto, eu quero estar ali reunido com as pessoas que eu gosto e com a consciência tranquila, né? Porque é isso que é o melhor. Você não pode sair assumindo dívidas as quais você não vai conseguir pagar.
Então, isso é muito interessante, ter um projeto de vida, né? Ter uma estimativa do que a gente quer fazer, é sempre uma das partes mais importantes. Porque é que nem aquele ditado que a gente sempre fala: quem não tem caminho, qualquer destino serve. Então, a gente não pode ter como opção qualquer destino, a gente tem que saber onde a gente quer chegar. Então, é muito interessante que você tenha tudo isso muito bem acertado, muito bem alinhado na sua cabeça, porque eu falo novamente para vocês, é tudo uma questão de mentalidade. É mais mentalidade do que qualquer outra coisa. Essa questão é bem interessante. Então, gente, vamos para o próximo passo. Então, a gente falou sobre ter coerência, né? Ter um orçamento para você poder saber quanto você vai conseguir poupar por mês, porque é muito importante, senão você vai se frustrar. Porque, por exemplo, se você não tem um orçamento, fica muito difícil. Às vezes você já tem muito mais contas a pagar do que receita mensal. Então, realmente você não vai conseguir juntar dinheiro. Então tenha isso, tenha um orçamento, gente, é tão fácil e simples. Lá no meu canal, inclusive, se você ainda não me segue lá no Brincadeira de Finanças, lá no YouTube, eu dou muitas dicas sobre como fazer um orçamento. Então vai lá que tem playlists muito legais para você montar. Então é bem interessante. Jackson, Larissa, eu faço planejamento todo mês, vou tirando um pouco para pagar os gastos futuros, tipo IPVA, CRC, seguros, etc, para que no dia eu possa pagar à vista. Ótimo, boa, Jackson. Muito bom, a gente tem que se planejar. Se não tiver planejamento, a probabilidade de você se assumir dívidas que você não vai conseguir pagar é muito grande. Então, isso é muito interessante, é muito assertivo. Se você seguir isso aqui que eu tô te falando, vai dar bom, gente, vai dar bom sim. Eu não tô aqui para dar nenhuma fórmula maravilhosa de mágica que você vai conseguir juntar dinheiro do dia para o outro. Isso não acontece. Isso é um processo. Você tem uma mentalidade da vida inteira que você nunca conseguiu juntar dinheiro e de um dia para o outro você quer juntar. Não é assim, é um processo. Você precisa se adaptar àquilo, você tem que saber quanto entra, quanto sai de dinheiro. Não é de um dia para o outro que a gente consegue fazer tudo de uma vez. É um processo, é dia após dia, day after day, você dando o seu melhor, fazendo o que você pode, sabendo o que você tem a pagar e a receber. Então, isso é muito importante, graças ao seu canal. Obrigada, Jackson. Emília, beijo pra você. Nanali mandou duas perguntas, desculpa. Acho que eu tava muito empolgada aqui falando. Ana, eu não ouvi sua pergunta. Deixa gravada, são ótimas dicas. Olha ele, eu vou ver aqui como é que vai ser. Melhor canal, obrigada, Jackson. Olha, gente, muitas dicas lá, hein? Corre lá e já se inscreve nesse canal, porque ele tá ajudando muita gente. São dicas práticas que você pode já colocar a partir de hoje. Inclusive, hoje é domingo. E você já pode começar a semana aí se planejando para sua semana, né? Para os seus pagamentos, para os seus recebimentos, para tudo dar certo e nas suas finanças não ficar apertado. Porque se a gente não se planejar, não dá certo. Inclusive, eu vejo muita gente que começa a semana e não sabe nem o que tem a pagar e o que tem a receber. E aí se extrapola e não consegue se desenvolver. Então vamos dando sequência aqui. Vamos só recapitular o que a gente deve fazer. Então já pega o seu caderno aí, sua caneta, pega o seu note aí do celular e anota o que eu vou te falar. Primeira coisa, ter um objetivo específico e mensurável. Você precisa saber o que você quer, para que você quer juntar dinheiro. Não adianta só falar, eu vou juntar dinheiro. Quanto você quer? Até quando você quer ter esse dinheiro? Para que você quer fazer isso? Tem relevância para você? Vai ser interessante? Vai ser benéfico para sua vida, para a vida da sua família? Qualquer coisa, vai ser relevante? Vai, então tá ok. Próxima parte, qual é o valor? Por quanto tempo? Até que data eu vou ficar juntando esse dinheiro? Até 31 de dezembro eu quero ter R$1.000 na minha conta. Seja específico, trate isso com argumentos que de fato servem, que de fato são expressivos para você. Tá bom. Eu tô aqui. Sim, qual o ideal?
Qual o ideal? Um objetivo por mês ou todos? Um objetivo por mês, olha, isso aqui é igual eu falei pra você, Naná, falei pra todos aqui, é muito importante que você tenha a realidade mais próxima de você. Então, se você tem um orçamento, você sabe quanto que você consegue juntar de dinheiro ali por mês. Então, é muito importante que você tenha a realidade bem próxima. Olha, eu não consigo colocar todos os sonhos num pacote só. Eu preciso percorrer esse daqui primeiro, porque é o que faz mais sentido para mim nesse momento com a minha realidade. Então, coloque isso na balança, né? Se faz sentido para você, porque assim, a gente tem que colocar na balança. A gente, às vezes, tem alguns sonhos que são mais próximos da gente, né? Que a gente quer mais, que a gente tem mais empatia ali naquele momento. Então, coloque aí uma escala, né? De qual sonho é mais interessante, do que você quer primeiro. Então, assim, não vá abraçando o mundo, né? Que a gente às vezes quer abraçar o mundo, mas a gente sabe que a nossa realidade às vezes não é essa. Então, tem uma escala de prioridades, né? Faça ali uma avaliação mesmo do que é mais próximo para você. Então, depois que a gente definiu tudo isso, né? Escolhi o que eu quero, qual a finalidade daquele dinheiro, já estabeleci o prazo, já estabeleci quanto eu vou conseguir tirar do meu orçamento mensal. Vou conseguir tirar R$100 do meu orçamento mensal para juntar dinheiro para alcançar esse sonho. Estabeleci tudo isso, o que eu tenho que fazer? Gente, uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês que me ajudou demais é aproveitar essa pandemia. Gente, a gente tem prazo para essa pandemia acabar, mas ela vai acabar. E aí a gente vai querer sair para tudo quanto é lugar, abraçar as pessoas, voltar a gastar dinheiro nos bares, nas boates, nos lugares. Então, gente, aproveita enquanto a gente não tá podendo sair, enquanto a gente tá na reclusão, enquanto a gente tá ali, apertado em casa, só aproveitando o iFood. Então, aproveita a pandemia, gente. Eu consegui juntar muito dinheiro o ano passado por conta disso. O ano passado e esse ano também, né? Então, com essa pandemia, com essa reclusão, eu realmente apertei o freio. Eu falei, opa, não tô saindo. Vou dar um exemplo para vocês. Estou amando as suas dicas, obrigada. O que eu fiz? Quando começou a pandemia, eu não tinha mais aquele gasto com gasolina. Então era um gasto que eu tinha, que era alto, porque eu estava em São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo e Uberlândia. Eu estou nesses trâmites nas duas cidades. E aí eu pensei, olha, eu estou economizando. Eu e meu marido, a gente está economizando com a questão do gasto com a gasolina. Então, o que a gente vai fazer? Pegar esse dinheiro e colocar numa caixinha, colocar ali na aplicação, porque isso aqui vai compor a nossa reserva, que já estava praticamente zerada, né? Então, vamos colocar esse dinheiro na reserva. Então, foi com essa expectativa que a gente conseguiu finalizar a reserva de emergência, porque ela já estava ali sendo corroída, né? Porque a gente sabe que com a pandemia vieram outros problemas, a gente teve outros gastos, mas esse gasto específico a gente não tinha mais. Então, o que a gente fez? Colocou isso investido, a gente converteu isso em aplicações. E isso foi muito interessante. Eu falei, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, porque a gente tem que aproveitar isso, porque é uma chance da gente guardar dinheiro, porque imagina, gente, a hora que a gente sai dessa pandemia e for abraçar o mundo, porque você imagina como que vai ser isso? Porque eu fico imaginando. Se você não imagina, já compartilha essa live aqui com alguém, porque isso é muito importante. Então, faça essa análise, pegue o seu planejamento, o seu orçamento e verifique no que você pode economizar, no que você está economizando aí, que seja R$5, R$2, gente, não importa o valor, tem que ser agora. Você precisa pensar sobre isso nesse momento. Que seja R$5, R$10, pega aquele dinheiro e coloca na sua caixinha, coloca nos seus investimentos, que seja na poupança. Mas coloque, não deixe ali dinheiro dando sopa na conta corrente, porque a probabilidade de você ficar sem ele é muito grande. CDB é uma boa forma de aplicar? Sim, é como se
O Tesouro Selic o Tesouro Direto é uma ótima forma de aplicar a reserva de emergência. Existem vários CDBs de liquidez diária interessantes com rentabilidades variadas que você pode avaliar para colocar sua reserva de emergência. Então depende muito do seu objetivo. O que eu sempre falo para os meus alunos da mentoria? Vocês precisam pensar em 3 coisas principais quando você for avaliar uma aplicação. Quero aplicar. O que você vai aplicar? É sua reserva de emergência? Não, eu já tenho minha reserva de emergência e é um outro dinheiro, é o dinheiro na renda variável que eu quero avaliar agora. Então você tem que saber qual é o seu objetivo com isso. É a reserva de emergência, eu quero juntar dinheiro para comprar um carro, quero comprar minha casa. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que avaliar. Então, já identifiquei o que eu quero? Eu quero comprar um carro novo, quero comprar ele à vista. Então, a partir desse momento, você já sabe mais ou menos o que você vai galgar ali. Qual tesouro, qual investimento no Tesouro Direto seria mais adequado? Um Tesouro IPCA 2026 seria mais interessante? Não, eu quero me planejar para aposentadoria. Não, então seria o Tesouro Pré-fixado. Então, você tem que saber para qual objetivo é. Não adianta, eu não vou conseguir te falar aqui qual investimento é mais rentável ou qual é mais interessante para você sem saber o seu objetivo. Ações são boas para o longo prazo? Sim, são boas para o longo prazo, mas depende muito do seu objetivo. Você já tem a reserva de emergência? Você já tem uma parte boa da sua renda investida na renda fixa? Porque a gente sabe que a renda variável, ela oscila muito. A gente está no momento do mercado, da economia, que tudo oscila muito. A gente viu aí os bitcoins, o dólar, ele oscila demais. Então a gente tem que ter muito bem acertado isso, porque a renda variável, no mesmo dia que ela está lá em cima, no outro dia ela está lá embaixo. Então é muito importante você saber que você não vai mexer nesse dinheiro de bate-pronto. A renda variável, ela tem que ser muito bem acertada com o tempo, né? Você faz um investimento no longo prazo para resgatar aquilo no futuro. Então é muito interessante que você saiba, né, para que é aquela aplicação, qual é o objetivo, quanto tempo que você vai ficar sem esse dinheiro, porque às vezes a gente está falando de reserva de emergência, que é um dinheiro que você precisa mexer a qualquer momento, você vai lá e investe em ações. E aí naquele dia que você precisa daquele dinheiro, a ação está lá embaixo, aí você precisa resgatar esse dinheiro, você acaba perdendo dinheiro. Então é realmente muito complicado isso, você precisa ficar bem antenado, porque as pessoas hoje em dia, o que eu percebo? Todo mundo quer investir na renda variável, todo mundo quer investir em ações, todo mundo quer investir em fundos de investimento, mas a pessoa às vezes nem passou pela renda fixa, ela não sabe o que é renda fixa, não sabe do que se trata, não tem a reserva de emergência e já quer se aventurar na renda variável. Então é muito complicado esse tipo de coisa. Então eu vejo que as pessoas vendem hoje na internet coisas que não existem sobre investimentos, vendem a riqueza que nunca existiu. Então, é muito importante que você pesquise e saiba no que você está investindo, porque as pessoas querem investir por dicas, e dicas realmente não vão fazer seu dinheiro crescer na sua conta. Exatamente, Eliane. Imediatismo não traz riqueza para ninguém, então em nenhum momento você deve fazer investimentos sobre medida de dicas. Tenha sempre a sua mentalidade, o seu conhecimento perante tudo, porque senão a probabilidade de dar ruim, gente, é muito grande. Eu conheço pessoas que já passaram por isso. Então o que eu tô falando aqui não é na boca para fora. Eu vivendo nesse mundo das finanças, trabalhando muitos anos com isso, em volta desse meio, já vi que isso não dá certo. Então, assim, entendam sobre o que vocês estão pesquisando, né? Então, a gente já saiu até do que é o foco aqui do juntar dinheiro. Queremos tudo para ontem, né, Eliane? A gente quer tudo do dia pro outro, a gente patrocina a nossa ansiedade, né? Assumindo coisas que a gente não tem certeza.
Então tá, depois que a gente, vamos falar aqui de juntar dinheiro, né? Percorremos esse caminho, você tá aproveitando a pandemia, espero que você aproveite, comece a aproveitar, inclusive é o desafio, hein? A gente vai chegar no desafio aqui. Então você precisa verificar aí no seu orçamento, no seu planejamento, o que está acontecendo nele. Você tem coisas que você consegue economizar aí no decorrer do tempo? Com a pandemia, o que você conseguiu economizar? Eu tenho certeza que no decorrer da pandemia teve alguma coisa que você conseguiu economizar e que acabou indo para o ralo, porque você não tinha controle, não tinha consciência do seu dinheiro, ou seja, não tem consciência das entradas e saídas de dinheiro, e aí esse dinheiro foi para o ralo, ou seja, foi lá para as cucunhas porque você não sabia ao certo o que estava acontecendo ali no seu planejamento. Então, no meu caso, igual eu dei de exemplo para vocês, foi a gasolina, mas eu quero te desafiar aqui, nesse momento, a identificar aí no seu dia a dia o que você está conseguindo economizar na pandemia. No meu caso aqui, eu estou conseguindo economizar na gasolina, porque era uma coisa que lá em São Paulo a gente gastava muito. Então, identifique aí no seu orçamento o que você está conseguindo poupar ali no seu mês. Que aí você vai pegar esse valorzinho aí e colocar numa aplicação de renda fixa. Entre na sua corretora, ou se você não tem uma corretora, coloque na própria poupança. Tenho certeza que você tem uma conta poupança, então pegue esse dinheiro e coloque na poupança até você identificar ali qual aplicação que é mais rentável para você, que faz mais sentido. Então, eu desafio você a avaliar essa questão da pandemia, qual foi o valor que você conseguiu poupar, porque agora a gente já está chegando no final, a gente tem mais ou menos aí uns 6 meses, creio eu que até dezembro, né? A gente espera que essa vacina já esteja vacinando todo mundo, que todo mundo já esteja num estado aí de proteção 100%, mas até lá, o que você vai fazer? Você vai conseguir você vai pegar aquele valorzinho que você está economizando todo dia e colocar na aplicação, ou você vai continuar gastando esse dinheiro? Porque tem que fazer sentido para você. Se você tem, com esse conjunto de coisas que eu te falei aqui, se você tem um objetivo específico, se você tem um tempo ao qual você quer guardar esse dinheiro, um objetivo específico, se você desenhou tudo isso, essa estrutura muito bem feita, você consegue sim juntar dinheiro, independente do valor que você ganha por mês. Isso é muito importante frisar. Não coloque a culpa no seu salário, tá? Coloque a culpa na sua mentalidade. Isso que é muito importante. Esteja condizente com a sua realidade, porque não adianta você querer economizar, juntar R$1.000 por mês se a sua renda não acopla aquilo. Então trabalhe com a sua realidade e comece com pouco, mas comece agora. É R$30 que você tem por mês? É R$30 que você vai colocar na renda fixa. Inclusive tem investimentos que você consegue colocar, com R$36 você já consegue investir na renda fixa. Então não tem desculpa para não guardar esse dinheiro. Isso vai te instigar a guardar sempre mais, porque aquilo começa a ser um hábito. Então mensalmente você vai guardando aquele dinheiro ali naquela sua caixinha, e quando você vê, já criou aquele hábito, já está guardando dinheiro, já montou sua reserva. Então, gente, isso é mindset. Não tem outra coisa, não tem milagre, não tem dica fenomenal, é apenas planejamento e orçamento. Não tem dica mirabolante, não existe mágica. É questão de planejamento e orçamento. Tá ligada no boom de consumismo que vem pós-pandemia, né? Tem que resistir mesmo. Gente, é isso que eu falei. Gente, imagina, a gente ficou recluso por 2 anos sem gastar com várias coisas que a gente ama muito. Então pensa, quando todo mundo tiver vacinado, gente, vai ter gente mexendo até na reserva de emergência para poder viajar, porque vai abrir as porteiras, vai ser uma loucura. Então aproveite esse momento, porque esse momento de pandemia, se você não juntar dinheiro agora, você não vai juntar por um bom tempo posterior à pandemia. Então fique com isso muito bem alinhado na sua cabeça, porque é muito importante a gente começar, porque eu não vejo as pessoas falando sobre isso.
E é uma questão que vai impactar a economia do Brasil e do mundo. A gente vai ter gente gastando rodo. Então, assim, a gente já tem muitos endividados, muita gente com algum tipo de dívida. A gente tem 80% da população brasileira com algum tipo de dívida. Então, imagina quando essa pandemia acabar, quando tudo estiver aberto, as pessoas utilizando o cartão de crédito sem limite. Então, assim, é muito interessante que você se projete aí para os próximos meses, fazer o seu colchão financeiro, né? Ter aquele seu... realmente ter a sua emergência, né? Ter onde correr e pegar aquele dinheiro, porque quando isso tudo acabar, você vai querer sair. Eu tenho certeza que você já está se planejando, eu vejo pessoas se planejando para quando a pandemia acabar. Falam, olha, eu já estou guardando dinheiro porque eu quero viajar, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero comprar minha casa. Então é muito importante que você aproveite esse momento de reclusão, que eu não sei até quando vai durar, para montar sua reserva de emergência, porque inclusive tem gente que ainda não tem a reserva de emergência e já está se programando para gastar o que não tem. Então, assim, tenha um orçamento. Primeiro passo de tudo, faça o seu orçamento para você identificar quanto do seu salário mensal, quanto da sua renda você consegue colocar ali nos seus investimentos de renda fixa, para então você galgar ali aquele objetivo, aquele futuro, aquele dinheiro que você tanto quer. Porque sem rumo, novamente eu falo, quando a gente não tem um destino certo, quando a gente não tem um caminho certo, qualquer objetivo serve, qualquer destino serve. Então, defina o seu objetivo, defina o prazo pelo qual você quer percorrer esse caminho, porque é muito importante. Não faz sentido a gente caminhar, nadar e morrer na praia, né? Então isso é muito importante. A área de finanças me perguntou sobre as criptomoedas. O que eu acho sobre criptomoedas? Que é mais uma moda de investimento, que nem foi o dólar, que nem foi a época da Petrobras, que era o auge. Sempre vão ter, gente, sempre vão ter coisas que estão mais em voga, que estão mais no auge, que estão mais ali nas vertentes financeiras, que as pessoas estão falando mais. Com certeza, existem outros investimentos aí de renda variável que também estão dando muito lucro, que estão pagando muitos dividendos, que estão rentabilizando muito bem. Só que o que as pessoas querem focar, os economistas, o que a mídia financista quer focar hoje? É nas criptomoedas, porque elas devem estar movimentando de alguma forma algum tipo de mercado ou pessoas que realmente têm dinheiro. Então, ela fica em evidência, ela fica ali em voga, mas é igual dólar, igual a compra de dólar. Teve uma época que eu lembro também que as pessoas estavam loucas aí na compra de dólar, porque ganhou muito dinheiro, porque comprou dólar. Mas, gente, isso, assim, se você tá com seus investimentos ali em dia, se você tá rentabilizando, não faz sentido você vender tudo aquilo para comprar cripto, entendeu? É uma moda de investimento que vai acabar e vai surgir outra. Então, assim, se você tá certo, entendido do que você quer fazer, eu acho que é um ótimo investimento se você tem um dinheiro sobrando para isso, se você já tem o seu colchão financeiro da reserva, se você diversifica seus investimentos, porque eu vejo muita gente fazer o seguinte, pegar aquela reserva que tem ali, não tem outro recurso, pega a reserva de emergência e compra tudo em criptomoeda. Eu já vi muita gente falando sobre isso na internet. E aí, se aquilo não for uma coisa legal, vai perder tudo, porque a gente sabe que a renda variável ela oscila demais, então depende muito do mercado, depende do mercado mundial, né, do business mundial. Então não é vantajoso você fazer investimentos que você não tenha conhecimento. Então estude sobre aquilo. Quer investir em criptomoedas, quer investir em fundos imobiliários. Eu vejo muita gente também, agora virou moda a questão dos fundos imobiliários, né? Você pode ser dono de um shopping, gente, é ótimo mesmo, mas sempre existiu esse tipo de investimento. Só que as pessoas têm que tomar cuidado, porque elas precisam saber sobre isso. Não adianta você assumir riscos que você não vai conseguir cobrir caso você venha perder. Ou então caso você venha precisar desse dinheiro em algum momento,
você não ter essa facilidade, flexibilidade e liquidez para pegar de volta. Então tenha muito cuidado. Eu vejo muita gente querendo investir na renda variável, inclusive já atendi algumas pessoas com esse intuito, né? Nossa, quero investir em ações, quero focar aí nos investimentos. Gente, é ótimo. Isso é realmente uma parte muito importante da carteira como um todo, né? Da sua carteira de investimentos. Mas você precisa entender sobre aquilo que você está investindo. A gente precisa entender sobre qual a rentabilidade que a gente vai obter, se a instituição financeira tem uma credibilidade, se porventura aquilo é garantido pelo fundo garantidor de crédito, né? Então, é tudo um estudo, você não pode ir abraçando as coisas sem passar por fases, né? Passei pela renda fixa, agora eu estou na renda variável, agora eu tenho uma carteira de investimentos, então é tudo muito bem sabido, né? A gente tem que ter a consciência do que está fazendo e não abraçar coisas que a gente não conhece, né? Que é muito importante. Aline Reis vai ser minha aluna, hein, Aline? Alessandro, boa noite. Camil Gonçalves. Gente, a gente já está caminhando para o fim dessa live. Vocês não têm perguntas? Alguma discussão? Querem me falar alguma coisa? O que vocês acharam? Gente, vocês já se inscreveram no meu canal Brincadeira de Finanças lá no YouTube? Tem vídeo terça-feira, hein? Inclusive vou falar sobre um tema muito interessante que pode e certamente vai te ajudar a colocar mais dinheiro no seu bolso. Inclusive, estamos aí pelas últimas vagas da minha mentoria Mais Dinheiro no Bolso. Então, se você quer mudar o nível aí da sua vida, quer colocar mais dinheiro no bolso, você tá aí naquela problemática de não sobrar dinheiro, de não saber como fazer isso, não saber como mudar seu orçamento, quer me ajuda? É só me chamar. Tem um link na bio, só você clicar para conversar comigo e a gente ter esse bate-papo. Geisa, boa noite, grande Geisa. Geisa, que dia que nós vamos fazer nossa live? Gente, na semana que vem tem uma segunda live que eu vou fazer com um colega também, vai ser muito legal, sobre planejamento para fazer os primeiros investimentos. Então fica ligado aí que essa live vai te instruir com os primeiros passos para você começar a investir. Então, não perca, dia 23 tem live de novo e eu espero que todos vocês estejam aqui para a gente conversar sobre esses temas, né? Porque investimento realmente é um tema que às vezes a gente fica com dúvida, né? Como dar os primeiros passos, como que eu vou me munir de informações para fazer os primeiros investimentos. Então é muito importante a gente ter essa visão, né, de quais são os próximos passos. Larissa, montei minha reserva de emergência, o que eu faço agora? Onde que eu aplico? O que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu posso implementar no meu planejamento? Então, tenha essa data aí, dia 23, que é o nosso próximo encontro. Geisa, Lari, obrigada. Obrigada, Érica, Clau, amei, Lari, combinado, gente. Então, espero vocês na próxima live, que é dia 23. Então, espero todos vocês. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham um ótimo final de domingo e que vocês iniciem a semana aí com muito gás, com muita força, com novos projetos e novas motivações para percorrer a semana com muito dinheiro no bolso, com muito planejamento, muito orçamento. Estejam acompanhando aqui o Brincadeira de Finanças com muita novidade, com muita informação que vai ser muito útil e que você vai ter mais dinheiro no bolso. Tá bom? Então, gente, beijo para vocês, muito boa noite e até a próxima. Fui!